Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Ministério de Minas e Energia determinou a abertura de processo administrativo para apurar o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. De acordo com o Ministério, o processo vai permitir providências para diminuir as consequências do rompimento da barragem, além, claro, da adoção de medidas de segurança para outras barragens de rejeitos. Sobre a tragédia de Brumadinho, eu converso com o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas, e também com o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Os dois fazem parte da comissão externa. Muito obrigada pela presença dos dois deputados aqui. Eu começo então pelo deputado Padre João. Os dois estiveram lá em Brumadinho, estão na comissão externa que acompanha, inclusive vai acompanhar também as providências da empresa para tentar diminuir essas consequências terríveis para a população e para os produtores. O que os senhores encontraram lá? Saudação, então, Aline, aqui o colega Nilton Cardoso Júnior. Olha, Aline, nós estivemos lá, junto também o Nilton Cardoso, até que por um número significativo de deputados. Acho que é importante a gente avança nessa sensibilidade e nessa disposição. Eu acho que isso é um resultado muito positivo, porque muitas criticaram o financiamento público de campanha. Acho que a gente só tende a avançar mais quando desatrela o parlamento, né, das empresas. Então, acho que esse número maior de parlamentares sensíveis à causa e que abraçaram já é fruto desse processo também. Olha, é uma situação crítica. Telespectador, um parênteses, deputado, só para o telespectador e para quem acompanha a gente para a rádio poder acompanhar, o senhor está falando, o senhor se refere às doações da Vale a alguns parlamentares, é isso? Não. Do financiamento público em geral, muita gente foi crítica ao financiamento público, a gente percebe que já há um avanço nessa legislatura do financiamento público, porque os mandatários, os deputados que têm, a gente percebe já um número maior comprometido com essas causas que envolvem as grandes empresas. Então, acho que há um avanço, né? O número foi significativo. Eu que acompanho desde 2003 essas questões das barragens, tanto de hidrelétricas quanto de resíduos, então, as próprias proposituras de projetos para aprimorar que a gente tinha muita resistência, a gente já percebe uma conjuntura mais favorável para alterar a legislação. Entendi. Então, há um avanço nesse sentido. Enquanto lá a nossa visita, e teve uma audiência pública, né, na Câmara Municipal, e foi muito importante porque podemos ouvir a comunidade, ouvir os prefeitos das cidades vizinhas, vários prefeitos lá, e a própria comunidade, primeiro a comunidade. É uma situação ainda de muito desalento, de muita angústia, de muita indignação, de abandono também. Por exemplo, até na sexta-feira lá, né, nesse dia lá, a prefeitura não tinha recebido um centavo. E quem acompanhava a grande mídia entendia que a Vale já tinha repassado dinheiro para a prefeitura. Por quê? São muitos problemas que tem. É uma pontezinha que não tem, a limpeza de uma estrada, a limpeza... um monte de ações, a prefeitura sem recurso, que ela tinha que ter de imediato esses recursos, e com decreto poderia fazer sem licitação e tudo, né? Uma questão que é de fato de emergência. Então, a gente percebe o total abandono pela empresa. E a própria comunidade, há muito conflito também em relação a listas, é uma coisa que precisava de ter uma central controlada pelo poder público, pelas defensorias, né, do Estado e da União, Ministério Público, tipo, de fato, uma força-tarefa que tivesse todo o controle do cenário.
Deputado, eu queria abordar esse tema do controle, nesse caso da Vale do Rio Doce, sobre todo o processo. A gente conversava aqui um pouquinho antes e a minha pergunta para o deputado Newton Cardoso é: como fazer com que o processo seja pelo menos fragmentado para que o poder público controle pelo menos parte do processo? Porque senão a empresa, ela faz a exploração, se há alguma consequência negativa para a população, ela própria propõe a criação de um fundo, ela própria conversa com os produtores, ela própria toma soluções, os produtores, eles formam no máximo um conselho consultivo, sem direito a voto. Como fragmentar esses processos todos de decisão para que, de fato, a solução chegue ali na ponta? Bom, primeiramente, satisfação estar aqui no programa. Muito obrigado pelo convite. Satisfação, deputado Padre João. O que encontramos em Brumadinho foi uma situação de desesperança. A população percebe que a cidade acabou. A cidade depende, a maior parte dos empregos, exclusivamente da Vale. São mais de 5 mil empregos diretos, além de todo o funcionamento do comércio, do funcionamento de toda a estrutura da cidade dependente da empresa. Quando chegamos lá, nós vimos uma cidade que o povo não tem expectativa mais. Famílias inteiras dilaceradas, empregos que estão em jogo, e a empresa ela tomou atitudes emergenciais, mas não conseguiu contribuir para uma imediata evolução. Então, o que nós enxergamos é que precisa haver uma integração rápida do governo federal com o governo estadual, e lógico, em total apoio ao governo municipal, mas com uma formação de uma estrutura não vou dizer nem poder, mas somar o judiciário com o próprio legislativo para que sejam aprovadas medidas de solução imediata, diferente do que aconteceu em Mariana, que se formou uma estrutura que hoje está fadada ao insucesso, que levou à destruição total do Vale do Rio Doce e está até hoje sem uma resposta para as famílias que morreram, que perderam seus entes queridos naquela outra tragédia criminosa. Agora se repete com uma intensidade muito maior, ainda que a extensão do dano seja menor do ponto de vista geográfico, o dano ambiental, o dano às famílias, às vidas, são e vai se muito mais perpetuar altos. Por anos, não é? Perpetuar-se por anos. A contaminação do solo é muito grave, pois apesar de algumas falas da própria empresa que o material que está ali era inerte, que não continha nada que poderia contaminar o solo, mas temos que lembrar que durante o rompimento foram levados tanques, postos de gasolina, toda a estrutura da cidade foi levada, foi limpada. Então, aquilo que estava estanque no solo pode ter se rompido, podemos ter contaminação de lençol freático com combustível, com óleos, com todo tipo de hidrocarbonetos, materiais, produtos químicos que estavam em galpões, enfim, uma infinidade de contaminantes do solo que vão afetar o rio, Paraupeba especialmente, vão afetar os lençóis freáticos da região e vão comprometer, claro, toda a produção que ali tem de pequenos agricultores familiares que, na grande maioria, abastecem, né, a Grande Belo Horizonte. Eu vou fazer só mais uma perguntinha para os dois antes do nosso intervalo comercial. Padre João, a Justiça, o deputado Newton Cardoso falava aqui do Judiciário, né? O papel da Justiça parece que foi rápido, porque já há o bloqueio judicial de dinheiro da companhia Vale. Como fazer com que esses processos andem rapidamente para chegar ali no produtor rural, por exemplo, que não pode mais utilizar, não tem mais a renda do Pesque Pague, né? Porque a água está contaminada, não há mais turistas, muitas pousadas estão à míngua e muita gente, o principal, muita gente perdeu família, perdeu casa. As pessoas precisam ser indenizadas, precisam ser removidas para algum lugar. Qual é mais ou menos, eu sei que no âmbito legislativo isso é difícil de dizer, mas qual é mais ou menos o tempo previsto para que essa indenização chegue ali na ponta? Os danos, eles são os mais diversos, como você já bem pontuou. Desde o que perdeu, que morreu ali, e que é irreparável, àquele que está com
que tem uma atividade de horta. Lá é uma região que tem muitas hortas, que abastece tanto para alimentação escolar nos programas, como também toda ali a região metropolitana. O crédito, por exemplo, Pronaf, isso foi uma realidade que constatamos lá na audiência. Ele vence, a pessoa, se pagar em tempo, ela tem um rebate. Então, essas pessoas vão estar com a produção mais de um ano, sem ter como produzir. Aquele terreno não tem como, está claro, igual aconteceu também lá em Mariana, e essa lama lá ela é bem mais densa, então é mais complicado ainda para estar recuperando em curto prazo. Então são pessoas que vão ter restrição de renda, não só agora, mas por muito tempo. O judiciário, ele tem muitos mecanismos que o sistema todo, né, o processo, seja criminal, e acho que são dois rumos que tomam, né? Uma coisa é a questão criminal, outra é essa parte de fato de reparar os danos e tudo. Ele é urgente e no processo é tudo muito lento. Pode demorar 3, 4, 5, 10 anos. Então, há famílias de Mariana que não receberam até hoje, não foram indenizadas até hoje. Nem sequer foram reconhecidos como atingidos. Porque ali, olha, vai pegar todo o Paropeba, que tem vários pescadores, tem colônias de pescadores, e não vão ter, mortandade de peixe que teve. E ainda, Aline, vai ter um problema grave, que daqui a 2 anos, uma chuva forte vai remover a lama de novo e vai levar a lama. Então, é o que acontece no Rio Doce. Até hoje, quando tem grande tempestade, há uma remoção de lama e novas mortandades de peixe. Então, é o que eu até defendi lá. Se não tiver um acordo maior, como que fosse um TAC, que incluísse as famílias atingidas também em todo o processo de negociação, não só os ministérios públicos, as defensorias, para reparar de imediato. É inadmissível esse tempo que já passou e a prefeitura não recebeu para ela utilizar nenhum centavo. Como que a comissão externa pode influenciar nesse processo? Bom, a comissão ela tem condição de apurar a realidade com isenção, ela tem condição de apurar o tamanho dos danos, o impacto às famílias com muita facilidade, com muita velocidade, porque vai ter acesso a muitas informações. E entendo que isso pode contribuir para uma sugestão para o judiciário que adote, diante dessa grave perturbação social, que adote um rito expresso. Aquilo que se faz na justiça de pequenas causas, por exemplo, são audiências simplificadas, audiências rápidas, e com isso agilizar o atendimento às famílias que sofrem com a situação, agilizar o atendimento ao município, ao dano ambiental que foi causado, e talvez seja o caminho mais rápido. Mas é preciso que haja um entendimento geral para que não haja oportunismo. Nós temos, por exemplo, casos que foram relatados durante a nossa visita que alguns, não estou criticando aqui a advocacia, mas alguns advogados teriam ido a Mariana para começar a propor ações contra a empresa, milionárias, ações muitas vezes não ligadas ao tema. E Brumadinho, se acontecer da mesma forma, o processo passa a ser extremamente moroso. E a própria Vale tem que ser desprendida nesse momento e trabalhar para disponibilizar os recursos. Ainda que o bloqueio aconteça, não significa que esse recurso esteja disponibilizado para a sociedade, disponibilizado para a correção da tragédia. Mas a Vale precisa imediatamente liberar os recursos para que sejam já não só oferecidos, mas atendidos através desse rito expresso, porque ela também, através de recomendação de escritórios de advocacia, até porque tem ações negociadas em bolsa, isso pode afetar o andamento, pode não, está afetando claramente o andamento da empresa, mas pode comprometer a governança corporativa, muitas vezes pode se sentir obrigada a fazer as ações com as defesas máximas. Então ela precisa agora sentar e entender que ela cometeu esse grave crime, ela tem que assumir a responsabilidade, propor o rito expresso, para que os recursos sejam facilmente liberados e que não haja essa
essa morosidade na apresentação de recursos e tudo mais. Protelando. Aí você, advogado... Posso chamar o intervalo? Só para concluir esse ponto, que o judiciário, o juiz, com a procuradoria, poderia ter determinado 48 horas para que um volume de recursos estivesse num fundo com total transparência. Então, teria reparado. O bloqueio deveria ser. Mas não deliberou. Entendeu? Então, acho que, por mais que tenha uma agilidade, não foi eficaz a postura do Judiciário e do Ministério Público. A gente continua conversando sobre Brumadinho no próximo bloco. O Câmara Debate faz um pequeno intervalo e volta já já, não saia daí. O Câmara Debate está de volta. Estamos conversando com os deputados Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, e Padre João, do PT, também de Minas. O assunto de hoje é o desastre de Brumadinho. Deputado Newton Cardoso, a gente conversava aqui no intervalo sobre a consequência da tragédia para Vale. Alguns analistas dizem que, na verdade, há uma valorização das ações da empresa por conta da tragédia, devido ao abandono que deve acontecer em relação à tecnologia a montante, que é a tecnologia que causou o desastre de Brumadinho. Queria que o senhor explicasse para a gente como que funciona essa valorização. A valorização, ela, na verdade, não depende do sistema de tratamento do resíduo. O fato é que, na região do Córrego do Feijão, nós temos um complexo de minas muito antigo, um complexo do quadrilátero ferrífero que tem mais de 100 anos, mas que nos últimos 40 anos teve um pico de produção muito alto, causando uma decadência da qualidade mineral naquela região. A Vale, então, deve mudar o tipo de exploração e ir para outro lugar? Ela já tinha planos de interromper a produção de Córrego do Feijão na região da Grande Belo Horizonte. O plano era parar aquela produção para que deixasse de produzir um material com baixa qualidade e se concentrar em dois projetos no norte do Brasil, que é o S11 e Carajás. Esses dois projetos tinham, inclusive, capacidade de produção maior do que esse do complexo de Córrego do Feijão. Então, para a Vale, infelizmente, essa tragédia parece até oportuna, porque ela conseguiu imediatamente causar a interrupção de quase toda a sua produção em Minas Gerais e, com isso, pode se concentrar na produção de um minério mais rico, de maior estoque e de maior facilidade de exploração, com a melhor logística, no norte do Brasil. Então, com isso, o mercado, infelizmente, interpretou como uma valorização acionária do complexo. E, com isso, também soma-se a isso a questão do sistema de tratamento. Hoje, a Vale usa a formação dessas barragens de terra, são barragens que usam o próprio material que é explorado na mina para barrar a lama, que é acumulada com a lavagem, sistema de lavagem do minério para retirada de impurezas. Com isso, essa lama que deveria ser tratada, que deveria ser desidratada a partir do tratamento desse resíduo, ela vai acumulando em barragens, vai acumulando nessas montanhas de lama e aí ocorreu essa tragédia, que é uma barragem de 1970. Ou seja, uma tecnologia já em desuso. Aquilo era uma bomba relógio, E ela sabia que isso ia acontecer, não tomou as medidas e não tomou providências para mudar o seu sistema de produção, saindo do sistema de lavagem puro para o sistema que hoje existe de alta tecnologia. Pode ser a seco, não é lavagem a seco, é tratamento a seco do minério, que é meramente britagem e peneiramento, ou então um sistema de lavagem com recuperação integral da água, ou seja, não acumula resíduo líquido em barragem. Usa-se filtros prensa, usa-se outros sistemas de baixo consumo de água, que inclusive garante uma maior disponibilidade de água para a população. A barragem que existe hoje em Brumadinho, em Córrego do Feijão, para água da lavagem do sistema de mineral da Vale é maior do que o abastecimento da cidade. Quando a crise hídrica aconteceu, em que o rio Paraupeba foi utilizado para atender água em Belo Horizonte, a Vale não liberou água da sua barragem, que é maior do que o abastecimento de Brumadinho, para atender a população da Grande Belo Horizonte.
Eu vou perguntar, então, ao deputado Padre João. Nesse contexto que o deputado Newton colocou aqui, a comissão externa deve recomendar um outro tipo de tecnologia, a extinção da tecnologia antiga de barragem a montante? Então, acho que o papel da comissão externa é a partir do crime cometido em Mariana, né, pela Vale, crime cometido em Brumadinho, pela mesma Vale, e do que está acontecendo em Barão de Cocais, que já são mais de 500 pessoas que são desabrigadas, está acontecendo em Itatiaia-Sul, que são dezenas e dezenas de famílias também desabrigadas, do estudo que tem em Congonhas, que chega a quase 100 milhões de metros cúbicos de lama, que está em cima da cidade, pode explodir qualquer hora. Acho que a comissão externa ela tem um papel nacional nesse momento, que é de chegar para o presidente Rodrigo Maia e dizer, olha, nós queremos aqui uma semana, se preciso for, para a gente avançar no marco regulatório e dar um basta a este modelo que está, de fato, ultrapassado. E aí eu acho que tem duas ações, que pode ser que seja mais administrativo, competência do executivo, mas que a comissão deixe claro, junto também com o apelo do Ministério Público, para dar um prazo para o que chamamos de descomissionamento. Esse descomissionamento é tirar toda essa lama e como que secar essa lama. Retirar essa lama. Que ela vai ser problema? Vai ter problema cardiorrespiratório, vão ter outros tipos de problema, né? Porque é um passivo difícil, mas que vai poder dar destinação na construção civil, para bloquetes. É possível você reutilizar isso que está matando, você gerar vida, né? Qualidade de vida para essa família. Tem valor econômico. Tem valor econômico também. Esse fino pode ser reminerado. Tem lugar que tem uma concentração de ferro que às vezes é maior do que o minério de outros países. Vai ter um percentual de ferro maior do que o minério de outros países. Então, é possível, inclusive, reminerar. Então, a comissão tem esse papel. É verdade que está em curso, já tem também uma CPI, e acho que hoje é possível protocolar a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é a Câmara e Senado. Que aí acho que vai ter esse papel mais na questão criminal. Vai sair a comissão? Acho que vai sair. Não tem como abrir mão de uma CPI, porque acho que tem responsabilidade, outras irresponsabilidades de outros setores, inclusive do poder público. Acho que apurar isso, então tem que apurar isso também. Essa lama que ficou para trás também, contaminando os certos poderes, para a gente poder avançar no marco regulatório. Porque é o que eu dizia antes, várias tentativas foram feitas há anos para avançar em relação a uma lei só de barragens. Então, acho que se a comissão externa der conta disso, depois ao presidente, olha, esse é o documento, e é em curto prazo, para o descomissionamento e o novo marco regulatório proibindo a construção desse modelo mais. O que é interessante, Aline, interessante sim, para a gente perceber a questão do capital, por que essas mesmas empresas, quando elas vão construir uma barragem para uma atividade econômica, no caso de hidrelétrica, ela constrói com toda a segurança, com plena segurança, tudo com cimento, armado e tudo. E por que quando é para destinar desse resíduo, ela faz com a própria terra, com pilagem de própria terra, do próprio minério? E porque então, com tanto descaso, a gente viu, ficou muito flagrante no caso agora de Brumadinho, refeitório, administrativo, tudo a 1 quilômetro na linha da de barragem ataque da barragem. Faz sentido? Veja bem, Congonhas, Não quantos faz. anos? Congonhas das primeiras cidades de Minas. Congonhas está lá, agora construíram uma barragem em cima da cidade. Você sabe quantos segundos que as pessoas têm para fugir? 8 segundos. São 5 mil pessoas que estão imediatamente abaixo dessa barragem da Casa de Pedra, que é o nome da empresa, CSN, né? a Onde CSN fica essa em barragem? Congonhas. No município de 5 Congonhas, mil na pessoas cidade. podem, infelizmente, Segundos. morrer imediatamente Segundos. se essa barragem romper Então agora. resolve ter sistema de alarme, sistema de rota de fuga. Não tem fuga. Eu estou no finalzinho do programa, então agora eu vou deixar a palavra com o deputado Newton para a gente concluir. É interessante destacar que com a criação da CPMI, que esperamos que essa casa tome essa atitude, nós poderemos separar atribuições. A CPMI certamente cuidará da busca dos responsáveis, da identificação das causas e atribuição imediata de culpa e responsabilidade para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. E a comissão externa tem a missão de propor todo
o aperfeiçoamento do marco regulatório de forma que nós possamos, de imediato, acabar com todas as barragens que existam de resíduos no país. A Vale do Rio Doce já anunciou, inclusive, que tem 500 barragens no Brasil. Só uma empresa tem 500 barragens. Estima-se que hajam 20 mil barragens. Nós precisaríamos acabar com essas barragens para que os danos ambientais possam ser eliminados ou mitigados, para que as vidas não sejam colocadas em risco e que essas empresas do setor de mineração possam entender que parte do custo dela, da responsabilidade delas, é também fazer que o resíduo seja tratado com a mesma qualidade que é tratado o produto. Porque aquilo que ela vende, ela trata com todo cuidado, com todo investimento. Mas o resíduo ela deixa como lixo. Então, é preciso mudar essa realidade. Uma empresa como a Vale do Rio Doce, que tem 48% do seu capital na mão de estrangeiros, passa a levar do Brasil, do rico solo que nós temos, um produto que não sofre qualquer beneficiamento, que não gera um emprego numa cadeia produtiva e vai direto para outros países para voltar na forma de produtos, né? Que é a tal lei com incentivos sem pagar imposto ainda para os estados e volta para o país na forma de produtos agregados, onde a geração de energia, a geração de emprego, a geração de uma cadeia produtiva ficou fora do Brasil e nós não temos depois nada para repor. Não há uma segunda safra de minério. Então, nós precisamos atuar e essa casa, através da comissão externa, vai propor a legislação adequada para que o marco regulatório seja aprovado e que nós possamos agilizar antes de qualquer outra votação nessa casa. Nós precisamos aprovar uma nova regra para a atividade de mineração no Brasil. Eu vou continuar insistindo na comissão externa para que o Ministério Público faça intervenção na Vale, porque o comportamento que a direção da Vale está fazendo com lideranças, inclusive com prefeitos, chantageando, é inadmissível. Então, se tivesse interventor com pleno poder, a gente também resolveria a curtíssimo prazo a situação, tanto das prefeituras quanto dos atingidos. Precisam ser preservados. Se hoje a Vale estiver usando de pressão em cima dos empregados, comprometendo os empregos ou colocando em risco os empregos, eu concordo com essa intervenção. Muito obrigada pela presença dos dois aqui. Bom, Câmara Debate termina. Nós conversamos com os deputados Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, e Padre João, do PT, também de Minas. A nossa conversa foi sobre o desastre de Brumadinho. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre esses temas aqui na Câmara. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Eu sou a Aline Machado e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo Câmara Debate.